A paz. Eu sou o Luciano de Pinho. Hoje vamos refletir sobre o Salmo 126, versículo 6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Se o nosso coração está cheio de coisas boas, ele se derrama num sorriso para quem está ao nosso lado, numa palavra de consolo para quem precisa de nós, numa canção diante de Deus. E nós cantamos mesmo em meio às dores. Nós não deixamos de louvar a Deus por causa dos sofrimentos, pois sabemos em quem colocamos nossa fé. Deus abençoe. Oi, gente, que bom estar aí na sua companhia mais uma vez, começando agora o programa Bate-Papo com a Beth. Eu sou Elizabeth Martins e vamos seguir com você durante uma horinha inteira, levando sempre a palavra de Deus ao teu coração, através do meu convidado e também através dos louvores. Como eu sempre falo, aqui no programa Bate-Papo com a Beth, toca sempre o melhor da música católica para você, para animar aí o teu coração. Bem, galerinha, a cada programa eu trago alguém para conversar comigo, para a gente falar sobre um tema, e hoje vou conversar agora. Tenho a honra de recebê-lo aqui pela primeira vez no programa Bate-Papo com a Beth. Eu já quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? Por eu ter feito o convite, ele ter aceitado nesse período tão difícil, né? Que não só o país, mas sim como o mundo inteiro está vivendo, que é a pandemia. E hoje eu estou conversando com o urologista, cirurgião, o doutor Carlos Marcos Azeredo. Vamos falar aqui sobre um tema muito importante, tá, gente? Talvez você que esteja aí do outro lado ouvindo o programa, talvez esteja um pouco tímido, sorrindo e tudo, mas é um assunto muito interessante, muito sério mesmo, para que todo mundo, todos os homens, fiquem alerta, tá? E procurem um médico, tá, gente? Vou conversar agora com o doutor Carlos Marcos Azeredo, ele vai tirar todas aqui as suas dúvidas. Doutor, muito obrigada, tá? Pelo o senhor ter aceitado o convite de estar aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Sinta-se em casa, viu? E já vou lembrar, né, gente, que em novembro azul é dedicado também ao homem, à saúde do homem. Já deixo aqui, já abrindo o programa, já deixando aqui o meu convite para o doutor Carlos Marcos Azeredo voltar em novembro. Mas, doutor, muito obrigada pela sua participação. Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui ao programa Bate-Papo com a Beth. Olá, Beth. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição para esclarecimentos aí sobre o tema que é bastante polêmico, né? Mas falar de sexualidade é sempre muito interessante. Doutor Carlos Marcos, falar nesse assunto ainda é um grande tabu para os homens. E para começar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu já gostaria que o senhor explicasse o que é disfunção erétil e o que pode causar. Então, Beth, disfunção erétil é a incapacidade de se manter uma ereção adequada peniana para a realização do ato sexual. Antigamente era chamada de impotência sexual, né? Impotência é um nome muito forte e pouco abrangente, né? E como a disfunção ela é mensurável, ela tem vários graus, então ela é melhor qualificada como disfunção erétil. Existem várias causas, né? A gente classifica assim as causas psicológicas ou psicogênicas e as causas orgânicas. As psicológicas normalmente são estresse, angústia, ansiedade, problemas de relacionamento, né? E isso pode afetar todas as pessoas, todos os homens com vida sexual ativa. Já as causas orgânicas, existem as causas, dentro das causas orgânicas, as causas hormonais, que é a baixa da testosterona. Isso pode ocorrer, o que a gente chama de andropausa, né? Isso normalmente ocorre a partir dos 50 anos. As causas vasculares, que é sabido que a ereção se dá por um preenchimento de sangue no pênis, né? Uma boa perfusão sanguínea. Quando há uma deficiência nessa perfusão sanguínea, um problema vascular ou circulatório, o paciente pode ter problema de ereção. Problemas como diabetes, né, hipertensão, todas ligadas à questão da circulação sanguínea, né? Uso de medicações, algumas medicações podem causar, principalmente antihipertensivos e antidistônicos, ansiolíticos, né, remédios para calmantes, podem causar disfunção da ereção. Então existem várias causas, né? Mas essas são as mais comuns. Doutor, existe uma idade para acontecer disfunção erétil? Sim, Beth, é o seguinte, a disfunção erétil pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum nas pessoas a partir dos 50 anos. Mas os jovens também são muito acometidos de um tipo de disfunção erétil, que a gente chamava antigamente de ejaculação precoce,
que hoje nós denominamos de distúrbio ejaculatório. Tá? Então ela pode ocorrer em qualquer idade. Como as causas mais comuns, que a gente vai falar mais para frente, são as causas vasculares, circulatórias, sanguíneas, né? Porque para se ter uma boa ereção é necessário se ter um bom aporte, uma boa perfusão sanguínea. Isso ocorre mais nas pessoas de mais idade, né? Ok? Dr. Carlos Marcos, nós sabemos que a mulher, ela é mais acessível, né, ao médico, ela procura deixar a sua saúde em dia, vai todos os anos ao médico. Já o homem não, já o homem ele é mais resistente, né? Quanto tempo, em média, o paciente demora para procurar o médico? Olha, o tempo médio que o paciente leva para procurar vai muito de pessoa para pessoa, né? Não tem um dado estatístico assim muito preciso. Mas assim, normalmente ele não procura logo nos primeiros dias do problema. Ele espera ter uma certa frustração, espera ter problemas, às vezes até de relacionamento, até aquilo criar uma certa angústia, um estresse, uma ansiedade, uma certa depressão. Aí sim, ele resolve procurar o médico, resolve procurar ajuda, em especial o andrologista, que é uma subespecialidade da urologia. Eu estou conversando hoje com o urologista cirurgião Dr. Carlos Marcos Azeredo. Estamos falando sobre disfunção erétil. Um papo muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo, para que você, homem, procure deixar em dia, colocar em dia a sua saúde. Lembrando sempre, né? Porque as pessoas acham que disfunção erétil é só a partir dos 50 anos, dos 40, 45, por aí. Não, tá? Como o Dr. Carlos falou, pode atingir também os jovens, tá, gente? Pesquisas mostram, né, que 15% dos homens no mundo sofrem ou sofrerá de impotência sexual, né, de disfunção erétil. Quantas vezes não é considerado normal que o homem tem que ficar de olho e procurar um médico? Olha, Beth, esse percentual de 15% da população mundial masculina que vai apresentar um problema de disfunção erétil, isso é muito volátil, né? Até porque é preciso definir bem a questão da disfunção erétil. O que você citou aí é interessante. Muitas vezes o paciente tem uma falha e quem ousar dizer que algum homem dizer que nunca falhou, ele estará mentindo, né? Porque é natural, você pode estar cansado, você pode estar estressado naquele dia, você pode não ter se alimentado bem, você pode estar com uma doença qualquer, entendeu? E isso levaria a uma certa indisposição e você, de repente, pode diminuir a libido e não conseguir ter uma ereção. Isso não quer dizer que você esteja com disfunção erétil, que você precise tratar. Muitas vezes aquilo é momentâneo. Então, cabe ao próprio paciente entender que se aquilo virar uma rotina ou que aquilo, melhor dizendo, não quantificar em vezes, em quantas vezes ele falhou, mas quantas vezes ele ficou insatisfeito. Porque muitas vezes a questão para o homem, ele acha que ele tem que ser sempre o melhor, 100% e o máximo durante o ato sexual. E na verdade isso não é o que ocorre, né? Muitas vezes ele não tem aquela capacidade toda, completa de ereção, mas ele consegue ter um bom ato sexual, está satisfeito. A questão da parceira também fica satisfeita, entendeu? Então, ele não seria taxado como um paciente com disfunção erétil. Isso vai muito, obviamente, com a queixa de insatisfação frequente do paciente. Dr. Carlos Marcos, a disfunção erétil pode ser um alerta para outra doença mais grave? Sim, a disfunção erétil ela pode ser sinal de que alguma coisa não está indo bem no seu organismo, no organismo do homem, né? Muitas vezes alguns pacientes nos procuram e a gente acaba fazendo o diagnóstico de diabetes devido à queixa da disfunção erétil que o paciente relata, né? E enfim, a gente acaba fazendo uma boa anamnese no paciente, a gente pede exames complementares, dosa hormônios, conversa bem, vê a questão sistêmica, pede um hemograma, faz às vezes um Doppler ou uma ultrassonografia peniana, então para se descobrir se tem alguma doença sistêmica, né, como eu citei, hipertensão, diabetes, problema de colesterol, dislipidemia que a gente chama, né, de triglicerídeos, isso tudo pode sim interferir na questão da disfunção erétil.
Isso é muito interessante, né, doutor Carlos Marcos? Porque, assim, às vezes o nosso organismo, ele reage de uma forma bem diferente para que possamos procurar um médico, orientação médica. Então, a gente tem que ficar sempre ligado na nossa saúde. Nossa saúde sempre em primeiro lugar. Ou, doutor, existe uma cura para a disfunção erétil? Sim, existe a cura para a disfunção erétil. 100% dos casos são curáveis. E eu explico, né? Hoje, com o advento das novas medicações, que a gente chama de inibidores de PDE5, né? Eles são medicações que melhoram muito a perfusão sanguínea no pênis, consequentemente melhorando muito a questão da ereção. Então, assim, grande parte dos pacientes melhoram com essas medicações, certo? Porém, alguns pacientes necessitam de um tratamento cirúrgico, no caso a prótese peniana, que é um assunto bem interessante. Existem 2 tipos de prótese peniana, a prótese rígida ou semiflexível, que é melhor dizendo, e a prótese maleável. O urologista vai ter o discernimento do que usar, qual a técnica a usar, qual o tipo de prótese a usar e qual paciente que realmente precisa de uma prótese. Normalmente é aquele paciente que foram frustradas todas as tentativas medicamentosas ou tratamentos coadjuvantes que o urologista tenha feito para melhora da disfunção relatada. Quando as medicações não resolvem ou quando o tratamento proposto não resolve, aí sim a gente dispõe da questão da prótese peniana, que foi um avanço na urologia, e 100% dos pacientes ficam curados. Muito importante que o Dr. Carlos Marcos Azeredo está falando aqui no programa, que existe sim cura, tá, gente? O importante sempre, qualquer sintoma que você estiver, qualquer alerta que o teu corpo, né, acionar, você tem que procurar um médico, você tem que ir ao médico todos os anos, né, fazer um check-up geral. Isso não é só para disfunção erétil não, tá, gente? Isso é sobre o coração, hipertensão, diabetes, para qualquer coisa, porque nós, humanos, somos uma máquina e queremos, né, precisamos ir ao médico regularmente. Doutor Carlos Marcos, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer aqui imensamente ao senhor por ter estado aqui virtualmente, tá, gente? Virtualmente aqui no programa Bate-Papo com a Beth, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Eu já deixo o meu convite, como eu deixei no início do programa, para o senhor voltar, né, retornar aqui ao programa em novembro para falarmos de outro assunto muito importante para o homem, né, gerado mais para a saúde do homem. Muito obrigada aqui pela sua participação. E como os ouvintes fazem, doutor, para entrar em contato com o seu consultório, entrar em contato com o senhor, já que estamos ainda vivendo nesse momento, né, de pandemia no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo, como que está sendo o atendimento do senhor durante esse período? Deixe aqui o contato do senhor para todos os nossos ouvintes. Oi, Beth, eu quero agradecer mais uma vez o convite, passar a minha experiência aí de 30 anos de urologia. Dizer também que estaremos aí à sua disposição para o Novembro Azul, né? Que é um mês muito importante na prevenção ao câncer da próstata. Esse sim é um tema muito levado em consideração na parte do tabu, né, para o homem. O preconceito masculino, isso ainda existe muito, infelizmente, principalmente no que tange aí a questão do toque da próstata, o toque retal, né? É importante que o homem siga os exemplos das mulheres, faça o seu preventivo anualmente, né? E que se você tem uma história familiar de câncer de próstata, você, homem que está me ouvindo, procure o urologista a partir dos 40 anos. Quem não tem história familiar, a partir dos 45. Existem alguns estudos falando 50 anos de idade, mas o meu protocolo que eu utilizo de mais segurança é a partir dos 40 anos, para quem não tem história, para quem tem história familiar de câncer de próstata, e para 45, quem não tem história familiar de câncer de próstata. Falar um pouco da questão da pandemia, né? A pandemia deixou um legado na medicina eletiva, isto é, na medicina que não é de urgência, que são os consultórios médicos, que é a questão da telemedicina. Hoje já é sabido, né? E já se tem muita prática de cirurgia robótica à distância, tudo colocado pela questão da telemedicina, né? O médico pode chegar ao alcance do paciente, mesmo em lugares muito remotos, né? E isso dá um conforto ao paciente, o paciente se sente tranquilizado por estar
perto de um médico, poder estar ouvindo o médico. Existe a questão da privacidade que a gente expõe durante a videochamada. Então, assim, é um grande legado e veio para ficar, tá certo? Eu aproveito para deixar o meu contato, tá? O meu e-mail é urocarioca@gmail.com, uro de urologista, urocarioca@gmail.com, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim que a gente vai responder com muito carinho, tá? Mais uma vez, obrigado e um abraço. Repetindo aqui o e-mail do Dr. Carlos Marcos Azeredo, urocarioca@gmail.com. Para você que não anotou, vou falar bem devagar. urocarioca@gmail.com. Você pode mandar a sua mensagem através do e-mail para o do urologista Dr. Carlos Marcos Azeredo. Hoje foi o meu convidado batendo super papo aqui, falando sobre a saúde do homem, né? Sobre a disfunção erétil. Muito obrigada, tá, doutor? Deixa aqui novamente, lembrar aqui novamente do meu convite para o senhor retornar em novembro. Galerinha, beijo no coração de cada um de vocês e eu volto semana que vem. Você ouviu Bate-Papo com a Beth, um programa descontraído, entrevistas, alegria e boa música. Bate-Papo com a Beth.